Na aula de hoje a gente vai treinar a habilidade número 1 do Enem, que é reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. A possibilidade de conteúdo trabalhado aqui comigo vai ser a parte de ondulatória. E para começar a gente precisa definir o que é uma onda. Uma onda é uma perturbação que vai se propagar através de um meio, vai transportar energia e quantidade de movimento, sem transporte de matéria. O que isso significa? Que se você pegar uma barra de ferro ou qualquer outro material e ficar oscilando em cima da água, essa água ela vai propagar uma perturbação no meio. E se você colocar um objeto aqui em cima, esse objeto ele não vai se movimentar na direção da propagação da onda. Por quê? Porque eu falei para vocês que não ocorre o transporte de matéria. Então, o que isso significa? Que o meu bastão, que é a fonte que está produzindo essas oscilações, não vai conseguir fazer um objeto aqui em cima, por exemplo, se movimentar nessa direção para frente. O máximo que pode ocorrer é de ele oscilar para cima e para baixo, tá? Próxima coisa que a gente precisa diferenciar é a classificação entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Então eu vou trazer aqui o exemplo para vocês do som. Se você tiver uma caixa de som, você tiver um meio material como por exemplo o ar e uma pessoa aqui do outro lado, você consegue transmitir essa energia através do ar. Se você eliminar o ar daqui, você não consegue produzir o som, certo? Você não consegue produzir som. Outro exemplo aqui é a onda na água. Você precisa da água para essa onda existir. Ondas na mola e ondas na corda também. Quando você brinca de pular corda e fica balançando a corda para cima e para baixo. E aí você tem aí outro exemplo de onda mecânica. E a onda eletromagnética, o que vem a ser a onda eletromagnética? É uma onda que não necessita de um meio físico para se propagar. Ela se propaga em qualquer lugar, inclusive se não houver meio material. É o exemplo da micro-ondas. O aparelho de micro-ondas recebe esse nome devido ao tipo de onda que ele consegue produzir. Você tem a luz artificial, você tem a captação da televisão, a rádio de pilha. Outros exemplos do seu dia a dia, você tem o Wi-Fi, que você usa para usar a internet, que você utiliza para pegar a internet, né? Você tem aí o Bluetooth, enfim, muitas ondas eletromagnéticas no seu dia a dia. Aqui eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Tá aqui, ó, tem mais exemplos aí de onda mecânica. Aqui o som, você tem a onda na corda, a onda na mola, a onda na água. E a eletromagnética aqui, quais são as que você tem? Você tem luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio e ultravioleta. Bem, outra coisa que a gente precisa fazer aqui também é classificar a onda quanto à direção da sua propagação. Ela pode ser ou longitudinal ou ela pode ser transversal. Quando é que uma onda ela vai ser do tipo longitudinal? Ela vai ser longitudinal quando no momento em que ela vibra para frente e para trás, no caso aqui você tem a caixa de som, produzindo uma zona de compressão de ar. Essa compressão de ar vai vibrar e vai se movimentar para frente. Ela vai vibrar e vai se movimentar para onde? Para frente. Então você tem uma direção de vibração e aqui você tem uma direção de propagação. Elas estão na mesma direção aqui, certo? E a transversal? A transversal, eu vou dar aqui o exemplo para vocês, que é o exemplo da luz. A luz, ó, ela tem um campo elétrico e ela tem um campo magnético correndo lá por fora. Ó. O elétrico ele sobe e desce e o magnético vai lá por fora. Se eu pegar um desses campos aqui, você percebe que ele sobe e desce. E se propaga para onde? Para cá, tá certo? Então ele oscila para cima e para baixo e se propaga para frente. Então ele tem uma direção de vibração que é diferente da direção de propagação, tá? Enquanto que na onda longitudinal ele vibra nesse sentido e vai para frente,
Na transversal ele vibra para cima e para baixo e vai para o lado. Por isso que ele é transversal, porque ele tem mais ou menos esse desenho aqui, ó. Tá? E a longitudinal vibra e se propaga nessa direção aqui. Beleza? Então essa é a diferença de ondas longitudinais e ondas transversais. Aqui no próximo slide eu vou trazer para vocês o espectro eletromagnético, mas não se preocupem que eu vou preparar uma aula só sobre espectro eletromagnético. A ideia aqui é a gente visualizar que o nosso olho só consegue enxergar essa faixa aqui, ó, que é a faixa de luz visível, tá certo? Então nosso olho só consegue ver isso aqui. A partir daqui para frente a gente não consegue enxergar, e a partir daqui também para trás o nosso olho não consegue enxergar, que são a radiação ionizante, não ionizante e a radiação ionizante. E aí a radiação não ionizante é aquela que não faz mal. E percebe aqui que o micro-ondas está dentro da radiação não ionizante. Aí muita gente acha que as micro-ondas produzidas pelos aparelhos de micro-ondas podem fazer mal, né? Mas isso aí a gente vai deixar para uma próxima aula. Bem, e a pergunta que não quer calar, né? O som ele se propaga no espaço? Provavelmente a maioria de vocês já tem a resposta. E aí eu trouxe para vocês aqui um pequeno vídeo. Deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui. Pronto. Bem, eu sei que está muito legal, mas eu não vou deixar até o final. Eu só queria que vocês percebessem o seguinte, que na maioria desses filmes que são produzidos no cinema tem muitas explosões e muitos sons e muitas luzes. A gente vai resolver uma questão sobre isso aqui, ó. Em filmes de ficção científica, como o lendário Star Wars de George Lucas, é comum vermos cenas em que naves espaciais travam combates e seus tripulantes disparam feixes de laser. Quando uma dessas naves é atingida, normalmente ela explode produzindo um estrondo, que pode ser ouvido em seu entorno. Qual o erro físico que é cometido nesse tipo de cena com o intuito de tornar o filme mais atraente e rico em detalhes? Bem, até agora, pelo que a gente estudou, você viu que o som é uma onda do tipo que? Mecânica. E toda onda mecânica, ela necessita de quê? De meio material para se propagar. Se você não tem meio material, portanto a onda mecânica ela não se propaga. No espaço a gente não tem o ar para o som se propagar e portanto você não poderia ouvir som no espaço. Mas a luz, é possível ver a luz no espaço? Sim. Por quê? Porque a luz é uma onda do tipo que? Eletromagnética. Certo? Ela é uma onda do tipo eletromagnético. Então você pode ver. Eu vou mostrar aqui para vocês as alternativas e vamos ver qual é a correta. O laser é um tipo especial de luz, certo? Que só se propaga em meios materiais. Tá estranho isso aí. Como naves espaciais que se encontram no vácuo jamais poderiam emitir laser? Não. A luz ela pode sim se propagar em meios materiais, inclusive ela pode se propagar onde não houver meios materiais. Como assim, professor? Em meios materiais a luz se propaga? Propaga. O vidro é um meio material em que a luz se propaga. Então essa alternativa aí está errada. Letra B. As naves espaciais jamais poderiam travar combates no espaço, pois no vácuo
só consegue realizar movimentos retilíneo e uniforme? Não, pode ocorrer movimento acelerado também, então essa aqui já elimina. Letra C. Nas explosões das naves seria impossível ouvir qualquer barulho. Ó, essa aqui já está interessante, né? Visto que as naves espaciais estão no vácuo, onde o som, olha aqui, não se propaga. Muito bem, se você marcou essa aqui, a alternativa está correta. Letra D. No espaço as naves não sentem ação de forças gravitacionais e por isso é impossível que sejam tripuladas. Nada a ver essa daí, né? As naves elas sentem sim a ação das forças gravitacionais dos planetas que estão perto. A força gravitacional é uma força de longa distância. Letra E. O estrondo produzido nas explosões das naves não pode ser ouvido em todo o entorno delas, pois o som não sofre difração, ele só se propaga na direção em que é. Nada a ver isso aqui, já elimina logo que está tudo errado. Beleza? Vamos aqui passar para frente. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre ondas periódicas. As ondas periódicas são aquelas ondas que são produzidas em sequência, e pelo fato de serem produzidas em sequência, a gente vai ter algumas características. Como assim em sequência? Você fica produzindo uma, depois produz outra e você produz várias. Então são ondas onde um pulso segue atrás do outro. Quais são as características que a gente pode ver, que é o que a habilidade lá do Enem vai cobrar para a gente? Frequência, período, comprimento de onda e amplitude. Então eu tenho que ter isso aqui na minha cabeça, ó, muito bem definido, tá? Eu tenho que ler muito sobre isso aqui para ter na minha mente aí bem estabelecidas essas ideias. Eu vou trabalhar com vocês agora aqui cada uma delas. Vamos começar a desenhar aqui uma onda para vocês, né? E estudar os elementos de uma onda. Então aqui eu tenho uma onda, uma perturbação no espaço, que eu estou representando aí por essa linha aí, toda a curva, e vou pegar essa minha onda e vou cortar ela no meio, ó. Tchá. Pronto, cortei minha onda no meio. E aí, ó, vamos nomear alguns pontos importantes aqui, ó. O ponto mais alto da onda, deixa eu pegar uma cor legal aqui para vocês. O ponto mais alto da onda, como é que eu chamo? Crista, muito bem. Ponto mais baixo da onda, como é que eu chamo? Vale, muito bem. No caso do nosso desenho, nós temos aqui uma, duas, três cristas e 3 vales, beleza. Aí eu tenho aqui um ponto que eu chamo de nó, tá? Que é o ponto da intersecção aqui entre essa linha do meio e a onda. Chamo de nó aí, né? Tá certo? Primeira definição, comprimento de onda. O que que vem a ser o comprimento de onda? O comprimento de onda ele é representado por essa letra aqui, ó, que pode ser que a maioria de vocês não conheça, mas eu vou apresentar. Ela se chama lambda. E essa letra lambda, ela vem do alfabeto grego e representa para a gente o comprimento de onda. Tá, professor, mas fale aí, o que é o comprimento de onda? É a distância entre dois pontos sucessivos qualquer da onda. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, essa crista, onde é que ela vai se repetir de novo? Ela vai se repetir de novo bem aqui, ó. Essa distância, como é que a gente vai chamar ela? Comprimento de onda. Então a gente vai chamar ela de lambda, beleza. Ah, prof, e se eu pegar aqui, ó, esse vale aqui, onde é que ele vai se repetir de novo? A onda vai subir, vai descer, papapá, parou aqui, ó. Aqui eu tenho outro comprimento de onda, aqui eu tenho outro lambda, né, que parece um Y de cabeça para baixo. Ah, mas profs, eu não quero pegar do vale nem da crista. Se eu pegar do nó, onde é que esse nó vai se repetir? A onda vai descer, vai subir e vai parar onde de novo? Aqui, ó. Então daqui para cá eu tenho outro comprimento de onda, eu tenho outro lambda, beleza? Então espero que vocês tenham entendido o que é o comprimento de onda. Você vai pegar um ponto e vai ver onde é que ele vai se repetir de novo. Essa distância você chama de lambda. Então perceba que esse lambda, eles têm o mesmo tamanho. Então tanto faz, do ponto que você for pegar, você vai ter um lambda aí com o mesmo comprimento. Outra, qual é a outra aqui que a gente vai estudar? Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos pegar essa cor aqui. A gente vai estudar a amplitude. O que seria amplitude? A amplitude é a distância entre o eixo da onda e sua crista ou até o seu vale. O que isso significa? Que eu vou pegar esse eixo aqui, ó, tá vendo esse eixo? E vou medir, ó,
dele até o ponto máximo da onda. Ó. O ponto máximo da onda eu tenho aqui uma crista. Eu já até botei a seta aqui para vocês. Ó. Isso aqui para nós é a amplitude. Muito bem, então, bem retinho, né? Aqui, ó, se eu pegar do meio para baixo até o ponto máximo, eu também vou ter amplitude. Muito bem, retinha, né? Beleza. Aqui, ó, eu tenho outra amplitude. Então, essa amplitude tem o mesmo tamanho dessa. Por quê? Porque a onda está cortada no meio. Ela está cortada igual dos dois lados. Tá certo? Essa reta aqui representa o ponto que a onda estaria em equilíbrio se ela tivesse parada, né? Tá certo? Por isso que se eu pegar do meio para cima ou do meio para baixo, ela vai ter o mesmo tamanho. Tá legal? Vamos lá para as outras definições. Frequência, o que vem a ser frequência? A frequência representa o número de oscilações completas que uma onda dá a cada segundo. Então, se eu pegar aqui, ó, a frequência, vamos escrever aqui de forma sintética, né? Vou pegar uma cor legal aqui para vocês. Se eu escrever que a frequência ela é o número de ondas pelo tempo, eu vou ter a definição aqui do que seria a minha frequência. Ela vai representar quantas oscilações por quanto tempo. E aí, no sistema internacional, que é o SI, essa frequência é medida em Hertz, que é o Hz, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Se eu observei 10 ondas em 2 segundos, eu vou pegar 10 e dividir por 2. Ó. 10 por 2 vai me dar 5 Hz. É a frequência das ondas, tá? Quantas ondas eu consigo ver a cada segundo? Então, a cada segundo eu vejo 5. Se passarem 2 segundos, eu vi 10. Beleza? O que seria o período? O período a gente vai representar pela letra T, tá? Tzão. E esse Tzão da onda vai representar o tempo que uma onda vai ser criada, tá? O tempo para uma onda ser criada vai ser o nosso período, tá? Lembrando aqui, ó, que se eu pego essa relação da frequência, vou colocar aqui em cima, ó, e digo que está passando uma onda, então, para uma onda eu tenho o período. Achei a minha relação, que a frequência é o inverso do período. Quanto maior o período, vai ser menor a frequência. Lembra lá que quando o número está aqui embaixo, quanto maior for esse número, o resultado dessa conta vai ficando cada vez menor. Tá certo? E se eu diminuir o período? Você vai aumentar a frequência. E aqui nós temos a nossa relação, que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, se você trocar aqui, né? Então essa equação de cima é a mesma de baixo aqui. Tá legal? Uma observação para vocês, aqui uma oscilação completa representa a passagem de um comprimento de onda, que é isso que eu acabei de falar para vocês, tá legal? Vamos lá. Equação fundamental da onda, essa equação que vocês vão ver aqui embaixo, ó. Essa você não deve esquecer quando você for fazer a sua prova do Enem. Esse V é o V da velocidade. Olha só aqui para baixo, esquece aqui que está em cima, tá? Velocidade. Aqui a gente acabou de aprender como é que a gente chama isso aqui. Muito bem, vocês estão atentos, né? Comprimento. Como é que a gente chama isso aqui? Comprimento de onda. Pronto. E esse F aqui que a gente acabou de ver, chama de frequência. Muito bem. Tá? Então, posso calcular a velocidade de uma onda sabendo o seu comprimento aqui e sabendo a sua frequência aqui. Por que eu coloquei essas equações aqui em cima? Você pode estar curioso, né? Porque a equação da velocidade da onda vem nada mais, nada menos do que aquela famosa equação que você está careca de saber que você aprendeu lá no seu ensino médio. Para calcular a velocidade de qualquer coisa, né, você precisa saber quanto de distância percorrer, quanto tempo demorou. Só que para uma onda, esse ΔS nada mais é do que o comprimento e o tempo é o período. Se você arrumar isso aqui dessa forma, ó, eu vou pegar isso aqui e escrever de uma maneira diferente, mas que é a mesma coisa.
Ó, se eu multiplicar isso aqui, volto a ter o que eu tenho antes, certo? Por que eu escrevi dessa maneira? Porque eu queria que vocês enxergassem o que é esse 1 sobre t. Lembra o que é esse 1 sobre t aqui? Vocês querem que eu volte o slide? Voltando o slide, ó. O que é esse 1 sobre t aqui, ó? Muito bem, ó. É a frequência. Então, isto que está aparecendo aqui é a... Vou botar aqui de outra cor. É a nossa frequência. E a nossa frequência está multiplicando quem? O comprimento de onda. E isso aqui é o que? A velocidade. Beleza? Ah, prof, não entendi nada. Não importa. Não tem problema. O importante é que você não esqueça essa relação e que você saiba usar essa relação aqui. Tá legal? Vamos lá. Exemplo 1. A figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água. A onda está representada de perfil. Vou botar aqui a imagem. A velocidade de propagação desta onda é, ó, anote aqui que isso aqui é importantíssimo, a velocidade da onda. E cada quadradinho possui 1 metro de lado. Então, esse meu quadradinho aqui ele tem 1 metro de lado. Aqui ele também vai ter 1 metro de lado, né? Legal. Ó, determine o comprimento da onda, na letra A, e letra B, a amplitude dessa onda. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor. Preto. Não, preto não vai dar para ver lá. Esse azul aqui, ó. O comprimento de onda, se você lembra da definição, o comprimento é a distância entre o quê? Dois pontos iguais. Se eu pegar essa crista aqui, onde é que ela vai se repetir de novo? Bem aqui. Então essa distância é o que a gente chama de comprimento de onda, que é o nosso lambda. Basta eu conferir os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já achei meu comprimento de onda. Meu comprimento de onda é igual a 8 metros. Por que eu sei que é 8 metros? Porque cada quadradinho desse aqui vale 8. Se você quisesse conferir do nó em diante, ó, você iria conferir onde ele vai se repetir de novo. Aqui, ó. Nós teríamos o comprimento de onda que tem que dar igual ao de cima, porque essa onda é a mesma, né? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesmo resultado. Tá certo? Então, se você pegar do vale até o outro vale, se você quiser dar uma pausa aí para conferir, você vai medir 8 também. Ah, pessoal, mas se eu pegar um ponto bem aqui e conferir até onde ele vai se repetir, você vai ter que ter 8 quadradinhos também. Tá? Legal. Ele quer saber agora a amplitude. Vou mudar de cor. Amplitude da onda. A amplitude da onda, você vai fazer o seguinte. Ó, você vai cortar a onda no meio. Lembra lá? Do ponto de equilíbrio dela. E vai pegar a distância máxima. Você tem uma distância máxima para cima aqui, você tem uma outra distância máxima para baixo. Vamos calcular aqui. Você percebe que só tem quantos quadradinhos na amplitude? Você tem 2. Se eu fosse conferir aqui, ó, 2 também, né? Então a nossa amplitude dessa onda é 2 o quê? Metros. Tão fácil assim? Tão fácil assim. Mas é porque você está aprendendo, tá? Estou pegando bem devagar com você, a gente vai bem de leve. Legal. Vamos ver o que ele quer aqui, ó. Ele quer que a gente determine agora a frequência da onda. E depois ele quer que a gente determine o período. Para calcular a frequência, a gente já aprendeu lá na nossa equaçãozinha que eu falei para vocês que a gente não deve esquecer, tá? Vou pegar essa velocidade, que ela vai ser importante para mim, e vou calcular a minha frequência. Lembra que a frequência ela relaciona com a velocidade por essa relação aqui, ó. Lembrou? A velocidade é 40. O comprimento de onda, profs, ele não deu na questão, não deu, mas você viu aqui no desenho que mede quanto? 8. Multiplica pela frequência. Bora lá. Se eu multiplicar o f por 8,
eu tenho 40. Qual é o número que, se eu substituir aqui multiplicado por 8, vai dar 40? O F tem que ser igual a 5, né? Então, a nossa frequência é 5 Hz. Essa é a nossa frequência, é a nossa resposta aqui. Na letra D, ele quer saber o período, né? Ele quer saber o tesão. Então, ele quer saber o tesão aqui. Para eu calcular o período, basta lembrar que o período, lembra lá das nossas relações anteriores, se você não lembra, volta lá. O período é o inverso da frequência. Então, se eu tenho a frequência, que é 5, basta eu substituir aqui, ó, 1 sobre 5. O meu período vai ser 0,2 segundos. Tá? Vou colocar aqui embaixo que o nosso período 0,2 segundos. Legal, legal. Agora vamos para a nossa questão que você vai fazer sozinho. Ó. Essa questão aqui, que é o exemplo 2, eu quero que vocês coloquem nos comentários, tá bom? Então você vai ler e vai responder para mim nos comentários. Beleza. Quero saber se vocês estão atentos aqui no problema. Tá legal? Dá uma pausa aqui, resolve essa questão, coloca aí nos comentários para mim, para ver se você pegou o uso da equação. Beleza? Agora a gente vai, com essas coisas que a gente aprendeu, a gente vai resolver agora uma questão, que foi uma questão que caiu no Enem. Ó, esse mapa conceitual aqui seria interessante vocês tirarem um print e estudarem depois, porque ele está bem organizado. Questão Enem, ó, questão Enem 2013. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a lua mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Ó o desenho, ó o desenho. Tá aqui bonitinho o desenho, né? Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Essa informação aqui é importante. E cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Bem, eu vou começar aqui por essa informação que ela parece ser a mais simples. Olha aqui no desenho, quantas pessoas a gente tem? Só para vocês entenderem o que eu quero passar aqui para vocês. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, certo? Então, 5 pessoas. Entre essas 5 pessoas, nós temos quantos espaços? 1, 2, 3, 4, né? Então, nós temos 4 espaços. Então, se no desenho nós temos 5 pessoas, nós temos 4 espaços, esses 4 espaços, se a gente fosse levar em consideração que cada espaço tem 80 centímetros, eu acharia aqui que 4 vezes 80 centímetros, nós teríamos um espaço de quantos? Aqui em centímetros, né? A distância do primeiro até o último, tá? Se você conseguiu pegar a ideia, você vai perceber, ó, deixa eu colocar aqui de outra cor, que se no problema nós temos 16 pessoas, nós temos quantos espaços entre elas? 15. É só diminuir mais um, né? E isso aqui não tem nada a ver com física, isso aqui tem a ver com a tua habilidade de matemática, né? Você tem que ser bom de pegar essa ideia aqui. Ó, então são 15 espaços, são 15 espaços de 80 centímetros, logo nós teremos entre a primeira e a última 1.200 centímetros. Essa informação aqui é importante. Então, do primeiro ao último, aqui nesse caso,
é 1.200 centímetros de distância. Eu vou pegar essa informação da velocidade e essa informação da distância, eu vou colocar aqui do outro lado. Deixa eu anotar aqui para vocês. Velocidade 45 km por hora. Vou pegar aqui aquela outra informação, 1.200 centímetros. Aí você pode me perguntar assim, o que é esses 1.200 centímetros? É o comprimento de onda, tá? Do primeiro até a última pessoa. Porque se você perceber aqui, ó, da primeira à última pessoa, a onda ela se repete, tá? Vamos lá. As unidades estão batendo? Não, não estão batendo. Então eu tenho que transformá-las para a mesma unidade. Aqui a de cima eu vou transformar para metros por segundo. É só você dividir por 3,6. Tá? Você tenta dividir aí, se você sentir dificuldade nessa divisão, você fala que aí a gente grava um vídeo aí só sobre divisão. Se você dividir aqui, você vai ter que achar um valor de 12,5 metros por segundo. Tá? Eu não vou fazer essa divisão aqui para não ficar muito longa, mas a gente pode fazer depois aí no vídeo posterior, só sobre divisão. Bem, para transformar de centímetro para metro, basta você pegar a vírgula e andar duas vezes para cá, ó. Vai ficar 12 metros. Tá legal? Então anota essa informação aqui que ela é importante. Geralmente você está transformando de centímetro para metro. Se você tem um número, vou estar aqui um número aleatório, centímetros, e você quer transformar para metro, sempre você vai proceder da seguinte maneira: você vai andar uma vez, duas vezes, para com a vírgula aqui, ó. Então esse número aqui já está em metros, 532,41. Basta você andar duas vezes a vírgula para lá. E se você quiser fazer o inverso, transformar de metro para centímetro, basta você andar com a vírgula no sentido contrário. Mas o objetivo da questão não é esse aqui, tá? Vamos calcular nessa ola mexicana o que ele quer saber, que é a frequência da onda em hertz, tá? E a frequência da onda a gente aprendeu aqui, ó, V lambda F. Nós temos a velocidade aqui, 12,5. Nós temos o comprimento de onda, que é 12. E aí a gente consegue encontrar essa frequência. Como? Basta dividir os dois lados da equação pelo mesmo número. Continua sendo igual. 12 por 12 dá 1. 12,5 por 12 vai dar também aproximadamente, vai dar aproximadamente 1, né? Então a frequência ela vai ser aproximadamente 1 Hz, tá certo? E aí você marcaria a alternativa C. Muito obrigado por ter acompanhado o canal e em breve estarei postando mais vídeos aí para vocês. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam e espero que vocês acompanhem aí os outros vídeos. Um abraço, obrigado.